Olá, bem-vindo ao nosso canal, meu nome é James, muito prazer. Hoje vamos falar da vitória do Palmeiras contra Juventude por 2-0 com gol do Bruno Rodrigues, né, o Palmeiras e do Felipe Anderson. O Palmeiras vence 2-0 contra a equipe do Juventude. O Juventude, uma equipe que está praticamente rebaixado para a segunda divisão, né. Palmeiras poupou titulares importantes como Vitor Roque, Flaco Lopes, Andrés Pereira, Gustavo Gomes, visando depois de virada histórica contra a LDU, né? Então o Palmeiras venceu o jogo tranquilo contra a equipe do Juventude. Vamos falar da escalação do Palmeiras? Vamos lá. Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, né? O Jefté, Emiliano Martinez, Facundo Torres, Aníbal Moreno, Felipe Anderson, Rafael Veiga e Bruno Rodrigues. Bom, o Palmeiras, depois de uma virada histórica, um cansaço físico enorme, procurou vencer o jogo que precisa vencer, né? Não é um estádio fácil de vencer e o Palmeiras conseguiu, né? Isso é importante. E nesse caso, uma equipe que deseja ser campeão contra adversário como Juventude não pode deixar passar pontos. E tanto que venceu e está 65 pontos, um ponto sobre o líder, que é o líder do Campeonato Palmeiras, é líder do campeonato, tira um ponto de vantagem sobre o Flamengo, que é o segundo lugar. E nesse caso, é das raras vezes que vemos dois times que estão brigando pelo Brasileiro brigar pela Libertadores, certo? Que é o Palmeiras e o Flamengo. No início do jogo, o Palmeiras tentou buscar pelos lados, o Juventude um pouco recuado, esperando contra-ataques com o Nenê. O Carlos Miguel passa em branco, 3 jogos sem tomar gols, depois de início sem ritmo de jogo, entre outras coisas. O Carlos Miguel vem demonstrando, justificando porque é um dos promessas goleiros que apareceu nos últimos anos, né? E aos 23 minutos, Palmeiras consegue pelo lado direito, Facundo Torres cruza a bola, Veiga domina e Bruno Rodrigues faz 1-0. O Bruno Rodrigues teve sequência de jogos sem entrar no jogo, virou titular, né? Depois de um ano da lesão, ele volta novamente a jogar e Bruno Rodrigues novamente faz o gol, né? Ele tinha tirado o jejum sem fazer gol contra o próprio Juventude, que fez 2 gols contra o próprio Juventude no Allianz Parque. O Palmeiras teve espaço depois de 1-0, que ele tanto queria, buscou algumas contra-ataques, chute fora da área do Moreno, entre outras. Tentou chutar também alguma jogada Facundo Torres pelos lados. E o Palmeiras tentou movimentar a bola, né, procurar espaço, abrir o campo. Em Juventude, com contra-ataque, o Nenê teve um chute de falta, Carlos Miguel domina. Carlos Miguel vem justificando muito bem o seu jogo depois de ser melhor jogador em campo contra o próprio Cruzeiro e de novo fazendo um grande jogo. Tem um lance do Felipe Anderson e o Bruno Rodrigues, a bola acaba dominando, ficando um domínio do goleiro, certo? E teve um chute da fora da área do Moreno e o goleiro do Juventude respondendo muito bem aos 8 minutos do segundo tempo, né? E Palmeiras tentou algumas contra-ataques com Felipe Anderson, porque o Palmeiras é uma equipe que, quando tem espaço e pela característica de jogadores velozes dos seus atacantes, quando tem espaço eles são muito perigosos, né? Felipe Anderson chute da fora da área, faz um golaço, um grande domínio do Felipe Anderson. Palmeiras abre 2-0. Depois de 2-0 e Palmeiras percebeu que
O jogo não tem perigo nenhuma. Palmeiras acaba recuando, no sentido de poupar questão física, porque vai ter um jogo importante contra o Santos, quarta-feira, né? Então, segundo tempo, o Abel Ferreira aciona jogadores como Maurício, Ramon Souza, Vitor Roque, que são jogadores titulares com controle de carga, e temos um lance de chute do Formiga que o Carlos Miguel domina. Depois, Juventude teve várias chances de chegada, tudo parou no paredão do Carlos Miguel. O Carlos Miguel de novo defende um chute fora da área, né? De novo, depois teve um cruzamento do Nenê e de cabeça, e o Carlos Miguel responde de novo aos 20 minutos do segundo tempo. Juventude começou a procurar jogo já um pouco tarde, né? Buscando o chute, mas todo parou nas mãos do Carlos Miguel. Teve um lance de cabeça e o Carlos Miguel de novo defende aos 48 minutos, muito bem, o cabeça do Formiga de novo. Então o Juventude acaba e teve um outro chute aos 48 minutos e depois rebote de novo, o chute do Igor, e Carlos Miguel defende novamente. Então o Carlos Miguel é incrível, da história dos grandes goleiros, seja no Palmeiras ou no Corinthians também. É um dado importante, o Veloso era titular pelo Palmeiras, né? Depois tem um jogo importante contra o Corinthians, não se lembra se foi contra o Corinthians, um quarta da final da Libertadores, o Marcos entra e acaba abraçando a titularidade, o Veloso machucou, era um grande goleiro, e aconteceu a mesma coisa com o Corinthians, né? O Corinthians, o Júlio César machuca, né? E o Cássio abraça a titularidade e nunca mais soltou, e dessa vez o Everton machucou, e Carlos Miguel começa a abraçar, depois de vários jogos tomando gols, né? Entre outras coisas, teve torcedor corneteando o Carlos Miguel porque veio do rival, né? E também pela característica do jogo, muitos acham que o Everton é um jogador que acrescenta muito mais o jogo ao estilo de jogo do Abel Ferreira, do Palmeiras, do que o Carlos Miguel, porque o Everton tem uma saída de bola muito boa. E muitas das contra-ataques ele participa do jogo, de lançamento, ligação direta, de sair com a bola nos pés e fazendo ligação direta com lançamentos longos. E o Everton tem essa característica muito boa nesse quesito. O Carlos Miguel não tem, mas Carlos Miguel responde justificando os seus 2 metros de altura com defesas. Quando foi exigido, foi melhor em campo contra o Cruzeiro, e hoje de novo. Palmeiras vive ano mágico, né? Porque está brigando pela Libertadores, está na final depois de uma virada épica e uma grande campanha na Libertadores, e agora está de novo brigando pelo Brasileiro. E talvez se ganhar do Santos quarta-feira e Flamengo perder para o Sport, claro, é um pouco difícil porque o Sport só ganhou 2 jogos todo o Campeonato Brasileiro, então é o pior time do Campeonato Brasileiro. É muito difícil o Flamengo perder para o Sport, mas nessa questão é importante. Daqui a uma semana já é a final da Libertadores, 2 equipes que brigam pelo Brasileiro estão brigando pela Libertadores, então tem toda a condição de... Estamos vendo hegemonia das 2 equipes, 2 grandes potências financeiras, brigando em 2 frentes, né? Talvez um dos 2 pode levar 2 títulos como Brasileiro ou Libertadores, tanto Flamengo ou Palmeiras, ou um levar Libertadores e outro Brasileiro, né? E Palmeiras vai perder alguns jogadores quarta-feira, porque vai ter jogadores que vão ser convocados pela seleção, seja ela brasileira, seleção uruguaia, seleção paraguaia, entre outros jogadores, né? Isso é um pouco do calendário brasileiro, porque jogadores importantes acabam sendo convocados e você, um jogo decisivo, não terá seus principais titulares, né? Tanto Palmeiras quanto Flamengo. Então é isso, até o próximo vídeo.